Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Queridos, o que estava acontecendo aqui é o seguinte: existe um ritual, existe um evento na cultura judaica que é chamado de Bar Mitzvah. Se você já assistiu a algum filme, você já viu alguma cena dessa, uma família judaica, quando tem um menino ou uma menina, recentemente e ultimamente, eles também fazem isso com as meninas, mas originalmente eram somente os meninos. E hoje é feito aos 13 anos de idade. Naquele tempo, originalmente era aos 12. Então, o que é o Bar Mitzvah? Bar é filho em hebraico. Mitzvah é mandamento, ordenança. Então, Bar Mitzvah é o filho do mandamento. Esse é o significado literal. Por que é que esse é o nome do evento? Porque na cultura judaica, quando uma criança atingia os 12 anos, na cultura bíblica, como eu disse, hoje é aos 13, não muda muito. Então eles entendiam que aos 12 anos, uma criança já tem consciência e condição de compreender a lei do Senhor, de saber o que é certo e o que é errado, de saber o que pode e o que não pode fazer, saber o que é que agrada e o que é que desagrada a Deus. Aos 12 anos, os meninos eram instruídos na lei do Senhor, que é a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, chamada pelos judeus de Torá, que significa lei em hebraico. Então, como é que funcionava? O menino, aos 8 anos de idade, ia para a sinagoga, e todo lugar onde tinha pelo menos 10 famílias, podia-se ter uma sinagoga. Sinagoga é o lugar onde os meninos iam para, em primeiro lugar, aprender a ler. E eles aprendiam a ler na cartilha judaica, que é o nosso Salmo 119. Por isso que o Salmo 119 tem 176 versículos. Porque aos 8 anos de idade, começava a formação de um menino judeu. E eles entendiam questões pedagógicas lá deles, da cultura deles. Eles entendiam que se um aluno
repetir uma informação 8 vezes é o suficiente para fixar aquele aprendizado. Coisa lá dos judeus. Então o que é que eles fizeram? Eles escreveram 8 frases com cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então é como se fosse assim, ó. Se fosse em português, ficaria assim, ó: a abelha abriu a asa. Uma frase usando a letra A. Então, tem 8 frases com a letra Aleph, que é a primeira do alfabeto hebraico. Depois vem 8 frases com a letra Bet, depois Gimel, Re, Dalet, Vai, até Re, Shin, Tal, as últimas letras. São 22 letras. Então, se você fizer a conta, 22 vezes 8, 176. Portanto, o Salmo 119, que pode também ser cantado, porque sendo um salmo é uma musiquinha, então isso era a pedagogia deles. A gente vai criar uma música com 8 frases de cada uma das 22 letras, e a turma da pedagogia aí fica empolgada com isso, porque sabe que funciona. Música, repetição, e levando a criança a repetir uma melodia, ela vai fixar aquele aprendizado. E isso acontecia milhares de anos atrás. As sinagogas surgiram quando o povo estava exilado na Babilônia, por volta do ano 450 a.C. Então nós temos aí, em média, uns 2.500 anos, que eles, entre aspas, inventaram, criaram essa forma pedagógica de ensinar os meninos a lerem. Então, aos 8 anos, o menino ia para a sinagoga, que não é o templo, tá bom? O templo é em Jerusalém. Então, o que é a sinagoga? É uma palavra grega, porque foi criado no tempo persa, e no tempo persa o vocabulário grego já estava bem presente, e depois se torna o Império Grego, vem depois da Pérsia, e por isso que o termo é em grego. Sin, em grego, é junto, no mesmo. Por exemplo, sincronia. Cronos é tempo, então sincronia, junto no tempo, ou no mesmo tempo. Sintonia, no mesmo tom. Sinagogos, gogos em grego é ensino. Por isso o pedagogo é o que ensina a criança. O pediatra é o médico de criança, porque pedos é criança em grego. Então pedagogo é o que ensina a criança. Sinagoga é o que ensina junto. É o lugar onde se aprende junto. É o que a gente chama hoje de escola. Então em cada vilarejo que tinha no mínimo 10 famílias, tinha uma escola, uma sinagoga. O que é que eles faziam na sinagoga? Durante a semana, as crianças iam para estudar, aprender a ler, no Salmo 119, para ler a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Dos 8 aos 12 anos, então 4 anos, eles ficavam lendo a lei de Moisés e decorando a lei, e aprendendo o que podia e o que não podia fazer. Com 12 anos, esse menino era levado ao templo. Quando ele chegava no templo, a entrada do templo, o muro, então quando você entrava no templo, ao lado direito você tem o pátio das mulheres, ao lado esquerdo você tem o pátio dos gentios, que fica no nível da rua. E aí você tem degraus, que sobem para o pátio dos homens. E aí lá em cima, no pátio dos homens, é onde aconteciam os cânticos, é onde aconteciam todos os rituais, e aí tem o altar, e lá atrás, lá dentro, coberto por um véu, um pano, e aí lá atrás ficava o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano, etc. Então como é que funcionava? Quando o menino completava 12 anos, ele era levado ao templo. O pai e o rabino daquele menino com 12 anos subiam com ele para o pátio dos homens. O pai, porque era o responsável de ensinar o menino, de educar o menino, principalmente com relação à lei de Deus.
E o rabino, que é o responsável, é como se fosse o professor do menino, é o que ensinou ele a ler e ensinou ele a lei. Então o pai e o rabino chegavam no sacerdote responsável pelo turno, porque eram turnos, a festa da Páscoa durava 7 dias, então os sacerdotes se revezavam em turnos. Então o pai, o rabino e o menino se apresentavam ao sacerdote responsável: olha, esse aqui é o fulaninho, filho do fulanão, eu sou o rabino dele, e ele veio para o bar mitzvah, está com 12 anos, já aprendeu a lei, então ele pode se tornar um filho do mandamento, bar mitzvah. Ele ainda não é maior de idade, ele só vai se tornar maior de maneira civil aos 30 anos. Então eles dividiam as idades da seguinte forma: do 0 aos 12, criança, faz o bar mitzvah, aí virou mancebo, jovem, dos 12 aos 30, de 30 em diante, varão, homem, e aí quando o cabelo ou cai ou fica branco, ancião. Não ri não. Então, mas o cabelo dos judeus não cai, você sabe, né? Cai dos italianos, mas do judeu não cai cabelo não, esse tem cabelo bastante. Então, o que aconteceu aqui, gente? A Bíblia está dizendo: todo ano José e Maria iam para Jerusalém na festa da Páscoa, os dois, mas no ano em que Jesus fez 12 anos, Jesus foi junto. Para quê? Para passar pelo bar mitzvah. E aí como é que aconteceu? Maria entrou, ficou no pátio das mulheres. José, junto com o rabino de Jesus, que era o rabino da Galileia. Por que é que não tem o nome do rabino? Porque o pessoal da Galileia não era considerado gente boa, principalmente de Nazaré. Se lembram quando Jesus, aos 30 anos, é batizado pelo seu primo, João Batista, e ele vai para Jerusalém, começa a chamar os discípulos, se apresenta em Jerusalém, e o povo: Hosana, Hosana, é o filho de Davi, ele é o Messias que nós esperávamos. Alguém olha e fala: mas de onde que ele é? De Nazaré. E aí a pergunta é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que essa pergunta? Porque a Galileia é a terra considerada a terra dos desviados. A Judéia, que é o sul, considerado por eles, não estou dizendo que isso é um fato, eles consideravam a Judéia a terra dos crentes. Por quê? Porque eles foram para a Babilônia, mas quando Deus trouxe eles de volta, eles reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, e voltaram com a lei do Senhor, e estão lá até hoje, adorando a Deus. Então eles são os crentes, judeus. Na metade do território é a Samaria. Samaria é os crentes mais ou menos, é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Samaritanos, eles são crentes, mas nem tanto. Por quê? Porque os samaritanos foram invadidos pela Assíria, e aí a queda de Samaria em 722 a.C., as 10 tribos do norte que se dividiram de Judá, passaram a ter outros reis, passaram a adorar outros deuses. Então eles são filhos de Israel, eles são descendentes de Israel, mas eles são idólatras. Então por isso que judeu não se dá com samaritano, porque eles são de linhagem de crente, mas já não vivem mais como crente. Então preconceito e distanciamento. Judeu não quer conversa com o samaritano. Nós somos os fiéis, nós fomos para o exílio, voltamos e continuamos com o templo e com a fé e com tudo. Ah, entendi. Chuva é bom que vai testando logo tudo, né? É muito inteligente esse menino, gente. Engenheiro, outro nível, né? Vocês entenderam o que aconteceu? Ele botou o balde, e aí ia ficar pleque, pleque, pleque a goteira. Aí ele foi e botou um pano, parou o barulho.
Para quem está assistindo aí em casa, sim, está tendo goteira aqui na igreja. Por isso que você precisa ajudar mais nós. Quem está comigo diz amém. Então, voltando. A Judéia é os crentes. A Samaria, filho de crente, mas que já não vive mais como crente. E a Galileia? A Galileia chama Galileia dos gentios. Nunca foram crentes. Os samaritanos já foram, não são mais. Mas os galileus nunca foram. Galileia dos gentios. Não são parentes de Israel. Não são descendentes de Jacó. São galileus, porque moram na Galileia dos gentios. Na Galileia, que já é dos gentios, que nunca foram crentes, tem a cidade muito pequena, muito afastada, onde só mora gente que nunca foi crente e que é cruel. Mal pagadores, mentirosos, líderes de facções. A cidade é Nazaré. Então veja bem, judeus são os crentes, a Samaria já foram, não é mais, a Galileia nem tem crente, Nazaré é o pior lugar da Galileia. Aí de repente chega um cara que é o Salvador, de onde que ele é? De Nazaré. Aí os judeus olham e falam, não, de condição, Nazaré? Não tem condição não. Nazaré? Ele é de Nazaré. Agora você imagina essa situação aqui. O sacerdote responsável, festa da Páscoa, ou seja, a cidade e o templo estão lotados. De repente chega dois barbudinhos com um menino de 12 anos. Ei, sacerdote, boa tarde, eu sou o José, esse é meu filho Jesus, esse aqui é o rabino dele, ele fez 12 anos, nós trouxemos para o bar mitzvah. Ah é? De onde vocês são? De Nazaré. Desculpa, não ouvi direito, de onde? Nazaré. Nazaré? Tem sinagoga em Nazaré? Tem, nós criamos uma lá, porque eu sou judeu, eu sou descendente de Judá, inclusive eu sou da linhagem de Davi. É mesmo, seu José? Que bênção! E o rabino, como é que é o nome mesmo do rabino? Não sabia que tinha um rabino em Nazaré? E esse menino, nazareno, mas o menino aprendeu mesmo, tem papiro lá, pergaminho, vocês têm a lei lá em Nazaré? Temos. E vocês estudam ali? Estudamos. Tudo bem, vou botar um menino aqui na ordem aqui da festa, e tal hora nós vamos chamar ele então para ele ser interrogado. Como é que funcionava? Sabe a profissão de fé que os candidatos ao batismo fazem? Se colocam diante da igreja, respondem algumas perguntas e a igreja aprova. Ok, eles podem ser batizados. Sabe o concílio que os pastores passam antes de serem consagrados? Respondem as perguntas bíblicas, teológicas e etc. E ao serem aprovados, são consagrados. Isso era o bar mitzvah. O menino se colocava com 12 anos, e aquele monte de homem, de tudo quanto é lugar, que conheciam a lei, que estavam ali na festa da Páscoa, que era a mais frequentada, o menino no meio, os homens em volta, e podia fazer qualquer pergunta da lei para ele. Você conhece a lei, menino? Conheço. Então, o que é que tem que fazer com as espigas que sobram na colheita? Aí o menino, lá em Levítico, tal, diz assim, assim que faz. Pois, muito bem. Qual é o terceiro mandamento? Qual que é? E aquilo. De Gênesis até Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, desses 5 livros que é a Torá, podia-se fazer qualquer pergunta para o menino. E ele era obrigado a responder. Se não respondesse satisfatoriamente, era reprovado. Não se tornava filho do mandamento. Então, se ele não fosse aprovado, ele desonrava o seu rabino, ensinou mal o menino não foi aprovado. Desonrava o seu pai, porque a responsabilidade de ensinar era do pai, e desonrava a sua região, a sinagoga da região ficava com filme queimado. Aí volta para o texto. O que é que a Bíblia diz? Que a Maria ficou no pátio das mulheres. Não diz, mas era assim. Isso está nas entrelinhas. José, o rabino de Jesus, e Jesus subiram os degraus para o pátio dos homens, inscreveram Jesus no bar mitzvah, e chegou a vez dele. O que é que a Bíblia disse? Que Jesus começou a responder.
E os caras, e tal coisa, ele, isso, e aquilo, isso também, isso, e aquilo, isso, e aquilo, isso, e aquilo, isso, e aquilo. Aí, de repente, um grupo começou a cantar, o José distraiu e cantou lá, e Jesus está lá respondendo. Aí o José cantou, festejou, girou, louvado seja Deus, a Páscoa, voltou lá, encontrou Maria, foi fazer um lanche, voltou, e Jesus está respondendo, e o José distraiu, aí de repente alguém gritou lá de baixo, a caravana da Galileia está saindo, hein? Partiu, vamos embora. Aí o povo, da Galileia, vamos todo mundo junto, porque era cerca de 300 quilômetros, a pé, e tinham salteadores, que roubavam nos caminhos, principalmente na festa da Páscoa, que o caminho ficava muito movimentado. Então, eles iam juntos, por causa da proteção que isso dava. E aí a caravana da Galileia partiu, José e Maria entraram na caravana, vamos embora. No final do dia, Maria, cadê Jesus? Ué, Zé, eu achei que estava com você, não está não? Tá não, Maria, cadê o menino? Gente, vocês viram o menino aí, Jesus? Ninguém viu. Maria, minha filha, eu esqueci o menino. Zé, você não tem jeito, hein? Muito legal isso, né? Muito legal saber e perceber que até a família de Jesus tinha problemas. Muito legal ver e perceber que a família de Jesus também era disfuncional. Não sei se você sabe, já preguei aqui há 5 anos atrás, num dia dos pais, a mensagem, #somos todos padrastos. Texto base, o texto em que mostra que José não é o pai de Jesus. Jesus é o filho de Deus. Então José era padrasto de Jesus. E essas famílias que tem padrasto, que tem madrasta, que não sei o que, está errado, é disfuncional, não é de Deus. Jesus foi criado por um padrasto. Qual o problema? Então, é muito legal a gente perceber que nem a família de Jesus foi perfeita. Portanto, não exija perfeição de você ou da sua família, porque nem a de Jesus foi. O que a gente precisa é fazer a nossa parte. O José fez a parte dele, educando o menino. O rabino fez a parte dele, ensinando a lei para o menino. E Jesus, aqui homem, 100% homem, um menino de 12 anos, esvaziado da sua glória, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2. Então ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou suas atribuições e atributos divinos, ele abriu mão, esvaziou-se para entrar naquele bebê e viver 100% como homem, 100% Deus, 100% homem, numa pessoa só. Mas aqui um menino de 12 anos que estudou a lei, que decorou a lei, que aprendeu a lei e que amava a lei de tal maneira que ficou ali 3 dias falando sobre a lei com os homens naquele templo. Aí o José fala com a Maria, então vamos voltar para Jerusalém procurar o menino, ele se perdeu lá em algum lugar. Eles voltam, e isso é maravilhoso, porque nos mostra que José não ficou culpando Maria, nem Maria ficou culpando José, os dois se uniram para buscar a solução do problema. E é isso que nós precisamos fazer como famílias, nos unir para buscar a solução, e não ficar competindo quem é o mais culpado. Então o que é que eles fizeram? Bora para Jerusalém. E geralmente a solução dos nossos problemas está em Jerusalém. Jerusalém é a presença de Deus, Jerusalém é a vontade de Deus, Jerusalém é onde a gente adora a Deus, Jerusalém é onde Deus cumpre o seu propósito. Portanto, se você está buscando uma solução, volte para Jerusalém, volte para a presença de Deus, para a palavra de Deus, para a adoração a Deus, e Deus vai solucionar o seu problema. E aí eles voltam para Jerusalém, passam 3 dias procurando, até que o José fala, Maria, será que esse menino não ficou lá no templo? Ô Zé, você saiu lá do templo, eu sei que estava lá no pátio dos homens, eu não estava lá,
Maria, eu não estou lembrando, é muita gente, muita festa, muita comida, eu tomei uns vinhos lá também, já não sei se eu estou lembrando direito. É festa da Páscoa, gente. O que é que tinha? Tinha cordeiro, tinha pão, tinha vinho, é festa. E aí vão lá, dar uma última olhadinha, só para desencargo de consciência. E quando ele chega e sobe os degraus, quando ele pisa no pátio dos homens, qual é a cena que ele vê? Todos os homens, os doutores, os rabinos, os mestres, sentados e Jesus ensinando os caras. Jesus foi para passar pelo bar mitzvah, para ele ser interrogado. 3 dias depois, ele estava interrogando os caras. Mas vocês nunca perceberam que em Levítico Deus está querendo dizer isso, isso, isso e isso? E aí o texto diz, maravilhados com as suas respostas, admiravam-se da inteligência e da sabedoria do menino. Uma criança de 12 anos botou os mestres sentados para aprender. É por isso que Jesus é o mestre dos mestres. Deixa Jesus direcionar a sua vida, meu irmão. Deixa Jesus te ensinar o que fazer. Deixa Jesus te conduzir. Com 12 anos ele estava dando aula para os mestres. Muito mais agora, na glória com o seu Pai, derramou do seu Espírito, nos deu a sua palavra para nos iluminar. Não há motivo de ficarmos perdidos. A palavra ilumina, Jesus nos ensina e o Espírito nos orienta. Temos tudo que precisamos para viver bem. Temos tudo que precisamos para fazer o certo. Temos tudo que precisamos para agradar a Deus. E isso tudo é bênção e graça do Senhor sobre nós. E aí Maria fala, meu filho, que susto que você deu na gente, meu filho, a gente te procurando, andamos um dia, depois tivemos que voltar, estamos 3 dias em Jerusalém te procurando, o que você estava fazendo aqui, meu filho? Ele, como é que você estava me procurando em outros lugares? Vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do meu pai? E aí eu fico imaginando o José ouvindo uma frase dessa, né? Porque quando ele chegou lá, ele apresentou o menino como filho dele. Esse aqui é meu filho, bar mitzvah. 4 dias depois, o menino vira e fala, você estava me procurando? Eu estava aqui na casa do meu pai. Aí eu fico imaginando os outros homens olhando para o José e falando, rapaz, casa do meu pai? Então será que esse cara não é o pai dele? O climão que ficou. É por isso que a Bíblia diz, Maria não entendeu, mas guardou no coração. O que a Bíblia está dizendo? Ficou constrangedora a situação. E agora? Aí o José falou, beleza, você está na casa do seu pai, mas agora vamos voltar para a nossa casa. Você é meu filho e vai voltar para a minha casa. Vamos embora para Nazaré. Aí o que a Bíblia diz? A mãe dele guardava as coisas no coração, porque ele era submisso a eles. Jesus agora já estava famoso. Quem é esse menino de Nazaré, que com 12 anos deu aula de Bíblia para os mestres? A notícia já correu, meu filho. Os homens já se ajuntaram tudo, vamos lá para você ver no templo, tem um menino que está 2 dias respondendo pergunta, e fazendo pergunta, e ninguém consegue pegar o menino, e o menino sabe tudo. A essa altura, aquilo lá já estava fervilhando de gente, admirados, como que esse menino sabe tanta Bíblia? Como que esse menino aprendeu essas coisas? E eu fico imaginando o rabino dele, que ensinou ele, de repente olha e fala, mas não foi eu que ensinei isso não. Nossa, mas que pergunta é essa que ele fez? Deixa eu ver aqui. Não, mas nem eu sabia disso. E aí Jesus, deixando todo mundo atônito, perplexos, maravilhados com o que ele falava sobre a Bíblia. Parece, pelo que lemos, que José saiu envergonhado, que o rabino ficou envergonhado. Porém, é exatamente o contrário. Todos os homens, quando olhavam para José e para o rabino, imaginavam, esses 2 caras são muito bons, porque se eles ensinaram esse menino, e ele sabe tudo isso, olha, a sinagoga de Nazaré está de parabéns. Um homem simples, carpinteiro, e olha como o menino dele é bem educado. Com as respostas que Jesus deu, ele honrou ao mesmo tempo o seu pai
e o seu rabino e a sua cidade. Ele acabou de provar, sim, pode vir coisa boa de Nazaré, porque o determina a nossa história não é onde a gente mora, é quem mora em nós. Não importa onde você mora, importa quem mora em você. Se Deus habita em você, ainda que os seus pés estejam no lugar mais pobre, toda a riqueza do universo está em você, porque o Senhor habita em vós. Não importa a conta bancária, não importa a marca da roupa, se tem carro ou se anda de Transcol, quando estamos vivendo o propósito de Deus, isso vale mais do que qualquer outra coisa. E aí, para encerrar, o Lucas fecha com esse link, que na quinta-feira eu preguei sobre Samuel, que crescia ministrando no tabernáculo junto com o sacerdote Eli. E Samuel, lá no livro de Samuel, diz que ele crescia em estatura e graça, no favor de Deus, diante de Deus e dos homens. E na quinta-feira eu preguei sobre as áreas e as direções que temos que crescer através do relacionamento. As áreas são estatura e graça, ou seja, área material, área física e área espiritual. E duas direções, diante de Deus e dos homens. Então eu tenho que crescer no meu relacionamento com o Eterno e tenho que crescer no meu relacionamento com vocês. Essas são as áreas e as direções. E aí o Lucas repete a mesma informação de Samuel, só que agora sobre Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. O que é que isso nos ensina, queridos? Que para crescer, a gente precisa olhar para Jesus. Samuel é um tipo de Cristo. Primeiro porque ele é consagrado a Deus, entregue a Deus, nazireu. E Jesus é o Nazareno. Samuel era profeta, sacerdote e juiz, líder da nação. E Jesus é profeta, sacerdote e rei do universo. Samuel, quando criança, era tão de Deus que crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Jesus é tão filho de Deus que cresce nas mesmas áreas e nas mesmas direções. Portanto, Jesus é o cumprimento da profecia que começou lá em Samuel. Deus traria um menino que seria professor de todos os homens. Isso nos mostra que as crianças são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Por isso nós precisamos investir nelas, por isso nós precisamos dar oportunidade a elas, como o Bernardo pregou domingo passado, como o Olavo pregou nesse domingo, como a Nicole e o Olavo hoje participaram aqui do louvor, e eles se envolvem, e nós precisamos, não só no mês das crianças, mas nós precisamos inserir as crianças nos nossos ministérios, nas nossas programações, colocá-los na escala, e fazer com que eles sirvam ao Senhor igualmente a nós, porque através de um menino Deus pode nos surpreender. Da mesma forma que Deus usou Jesus, Ele pode usar nossas crianças, e eu creio que Ele está fazendo isso, e vai continuar fazendo isso, na medida em que nós como pais, também fizermos o que José fazia, ensinar os nossos meninos, ser o exemplo para eles, e apesar das nossas imperfeições, conduzi-los sempre no caminho do Senhor. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus.